Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sudoku. No vídeo de hoje temos mais um episódio de Sudoku Responde, onde nós vamos responder ao Douglas. O Douglas nos escreveu e nos enviou esta imagem que aparece na tela. Mas antes de prosseguir aqui com a solução desse Sudoku, nós precisamos de fazer alguns ajustes, pois veja, o Douglas não soube nos explicar porque ele colocou o 7 aqui nesta casa destacada na cor azul no bloco 3. Como nesta casa, além do 7, tem a possibilidade também o número 1, então nós devemos remover esse 7 e anotar aqui as possibilidades como sendo o 1 e o 7. E nesta linha também o 7 é possibilidade aqui para a primeira casa aqui da terceira linha. Devemos também fazer este ajuste. Observe ainda que aqui no bloco 8, aqui na sétima linha, veja que as possibilidades para o número 2 são essas duas casas destacadas aqui na cor verde. Então veja que o 2 tem que estar nessas duas casas aqui na sétima linha, no bloco 8. Então aqui no bloco 8 nós não podemos ter mais o 2 como possibilidade nas demais casas. Então esse 2 aqui pode ser eliminado e esse 2 também deve ser eliminado. Além do mais, observe que aqui na segunda linha, veja que aqui na segunda linha nós temos como possibilidade para o 4 e o 5 estas duas casas destacadas aqui na cor verde. Veja que nessas duas casas são as únicas possibilidades para o 4 e o 5, então o 4 e o 5 formam um par excludente. Caso você não saiba o que é um par excludente, veja o vídeo aí no canal onde nós explicamos em detalhe. Então 4 e 5 é um par excludente, então nessas casas verdes aqui não podemos ter outras possibilidades além do 4 e o 5. Então podemos remover o 7 desta casa verde aqui no bloco 1 e podemos remover o 1 da casa verde aqui no bloco 2. Então agora nós vamos mover para o próximo slides, onde apresentaremos os ajustes que foram feitos. Como aqui nós não vamos resolver este Sudoku desde o início, eu sugiro que você vá até o link na descrição e veja e tenta chegar até este ponto deste Sudoku. Clique no link, vá lá e joga até chegar pelo menos até esse ponto. Caso não consiga prosseguir a partir daqui, você volta aqui e veja o vídeo que nós apenas vamos mostrar uma maneira de destravar esse Sudoku a partir deste ponto. E lembrando que qualquer dúvida que você tenha a partir deste ponto ou até mesmo desde o início do Sudoku, você pode deixar aí nos comentários que a gente tenta esclarecer. Caso você seja iniciante principalmente, você pode ver outros vídeos aí no canal onde nós explicamos detalhes passo a passo da solução. Mas o objetivo deste vídeo é esclarecer a dúvida do Douglas e apresentar algumas técnicas que são úteis para destravar o Sudoku. Então vamos mover adiante. Então veja que aqui nós temos destacado um retângulo único, que é uma das técnicas que pode ser empregada para fazer algumas eliminações. Veja então que aqui neste retângulo em destaque, as quatro casas formando o canto do retângulo tem como possibilidades os pares 1 e 3. Veja aqui como está mais claro. Veja que as casas destacadas nas cores verde e vermelha formam os cantos do retângulo. E veja que nesses cantos tem como comum os números 1 e 3. Agora veja que na casa vermelha inferior, nela não podemos colocar o número 3, porque veja, se colocarmos o 3 aqui na casa vermelha inferior, se colocarmos aqui o número 3, veja que a casa verde superior vai ter que ser o número 1 e a casa vermelha superior vai ter que ser o número 3, levando
a conclusão que a casa verde inferior tem que ser o número 1. Então veja que isso é o padrão da morte. Como esse padrão da morte tem que ser evitado, chegamos à conclusão que não podemos ter um 3 aqui na casa vermelha inferior. Não pode ter esse 3, porque senão vamos chegar a esse padrão da morte. Por que o padrão da morte? Porque poderíamos aqui inverter o 3 e o 1 do lugar, poderíamos inverter o 3 e o 1 de lugar e chegaremos a uma segunda solução. E como um sudoku tem que ter apenas uma solução para ser válido, a gente deve evitar esse padrão da morte. Caso tenha alguma dúvida, pode ir até a descrição e assistir outros vídeos onde explicamos em detalhes essa técnica do retângulo único. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que podemos remover o 3 como possibilidade aqui da casa vermelha do canto inferior. Então esse 3 aqui da casa vermelha deve ser eliminado. Vamos agora a mais um exemplo da aplicação do retângulo único. Observe que aqui está destacado essas 4 casas. Essas 4 casas formam 4 cantos de um retângulo e veja que essas 4 casas estão distribuídas em apenas 2 blocos, o bloco 2 e o bloco 8. E veja que o 2 e o 8 são os números comuns a essas 4 casas. Então aqui nós temos um retângulo único escondido. Observe que as casas dos cantos superiores, nelas não podemos ter o número 2 como solução, porque isso levaria ao padrão da morte. Veja só, se tiver um 2 aqui nesta casa verde, veja que a casa vermelha inferior vai ter que ser o número 8, e a casa verde inferior vai ter que ser um 2, a casa vermelha superior vai ter que ser o 8. Veja que chegaríamos ao padrão da morte. Veja que o 2 forma uma diagonal e o 8 forma a segunda diagonal. Assim poderíamos inverter o 2 e o 8 de lugar e chegaremos a uma segunda solução. Como o sudoku tem que ter apenas uma solução, nós devemos evitar esse padrão da morte. Por isso, não podemos ter o 2 como solução da casa verde superior. E o mesmo vai acontecer caso o 2 seja solução da casa vermelha superior. Veja só, se aqui for um 2 na casa vermelha superior, a casa verde superior vai ter que ser o 8, a casa vermelha inferior vai ter que ser o 2 e a casa verde inferior vai ter que ser um 8. Mais uma vez, chegaríamos ao padrão da morte, padrão que deve ser evitado. Por isso, não podemos ter esse 2 como possibilidade aqui na casa vermelha. Então, conclusão, podemos remover o número 2 como possibilidade da casa verde superior e da casa vermelha superior. Assim, veja que aqui na primeira linha, então, o número 2 estaria em uma dessas duas casas verdes aqui no bloco 1. E desta forma, não poderíamos ter o número 2 nas demais casas aqui do bloco 1. Então esse 2 aqui pode ser eliminado. Conseguiu perceber isso aí? Mas vamos mover adiante. Agora veja que aqui nós temos uma outra técnica. Aqui nós temos a técnica conhecida como Y-Wing, onde a casa laranja é o pivô e as casas vermelha e verde são as alas. Que são as alas. Então, para fazermos as eliminações aqui, devemos olhar para a interseção das duas alas, ou seja, a casa circulada aqui na cor vermelha é a interseção entre a casa verde e a casa vermelha. Então, veja só, aqui no pivô nós temos o 1 e o 7. O 7 que pertence ao pivô
pertence à casa verde e o 1 que pertence ao pivô, ou melhor, que confusão que eu fiz aqui, vamos voltar aqui. Então veja só, o 7 que pertence aqui ao pivô, pertence aqui à casa vermelha, e o 1 que pertence ao pivô pertence à casa verde. E veja que o 2 que pertence às duas alas, veja que o 2 pertence às duas alas, mas não pertence aqui ao pivô. Então esse 2 aqui é o nosso y. Aqui o y é igual a 2. Então nossa eliminação, o número que devemos eliminar tem que ser o número 2. Então veja que a interseção entre as casas verdes, entre as casas verde e vermelha é a casa roxa. Então nessa casa roxa nós não podemos ter o número 2 como possibilidade. Então esse 2 da casa roxa pode ser eliminado. Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte: se o pivô, que veja que o pivô tem duas possibilidades, 1 ou 7. Se o pivô for o número 1, veja que a casa verde tem que ser o número 2. Aí a casa verde sendo 2, ela vai eliminar esse 2 aqui na casa roxa. Consegue perceber? Mas a outra possibilidade é que a solução para a casa laranja seja o 7. Se a solução para a casa laranja for o 7, a casa vermelha vai ter que ser o 2. Esse 2 na casa vermelha vai também eliminar o 2 da casa roxa. Então veja, não importa qual número colocamos aqui na casa laranja, sempre vamos chegar na eliminação do 2 da casa roxa. Por isso o 2 da casa roxa pode ser eliminado. Veja que esta é a mesma conclusão que chegamos com o retângulo único. Você lembra? Lembra que com o retângulo único nós chegamos à conclusão que o 2 estaria nestas duas casas verdes aqui do bloco 1, e por isso poderíamos eliminar o 2 aqui da casa roxa. Então chegamos a esta mesma conclusão. Então o 2 não pode existir na casa roxa. Está aí, consegue perceber isso aí, né? Então se na casa roxa não pode ter o número 2, o 2 vai ter que estar nas casas verdes, que elimina a possibilidade de ter um 2 nas casas vermelhas. Agora vamos mover adiante. Então está aqui, nós removemos o 2 da casa roxa e agora observe para esta grade e procure encontrar um outro Y-wing. Consegue perceber esse Y-wing aí? Não? Então vamos aqui mostrá-lo na tela. O Y-wing está a partir disso aqui, ó. Veja, esta casa aqui, ó, seria o pivô. Uma ala seria esta casa aqui no bloco 3, a segunda ala, a primeira casa aqui da oitava linha. Vamos mover para você visualizar melhor. Veja então que o pivô é a casa roxa, o pivô aqui é a casa laranja e as alas são as casas verde e vermelha. E a eliminação vai se dar na mesma casa roxa de antes. Porém, veja que aqui o Y, neste caso o Y é o número 7, que é o número diferente, que aparece aqui nas duas alas e não aparece aqui no pivô. Então, o 7 deve ser eliminado aqui da casa roxa. Consegue perceber? Então, o Y-wing permite eliminar o 7 aqui da casa roxa. Mas veja, a casa roxa agora tem como possibilidade apenas o número 4. Não é isso? Então, nós já sabemos que a solução para a casa roxa tem que ser o número 4. Visualizou?
solução para a casa roxa tem que ser o 4. E daqui, a partir desse ponto, o Sudoku está destravado. Digamos que você não aplicasse esse Y-Wing aqui. Ó. Veja que, deixa eu só te mostrar mais um insight aqui. Esse aqui é o bônus. Uma dica bônus aqui para você que chegou até esse ponto. Esse bônus, veja que nós temos esta casa aqui destacada na cor, essas duas casas aqui, ó, destacadas na cor laranja. Veja que aqui tem 1 e o 9, veja que aqui tem o 1 e o 9. Observe que o 1 e o 9 vai estar em uma dessas duas casas laranja. Então veja que nas casas vermelhas aqui, ó, deixa eu ver, pegar a casa amarela, não, roxa, pegar a casa roxa. Então veja que aqui nesta casa roxa, nas casas destacadas na cor roxa, nós não podemos ter o número 9 como possibilidade. Consegue visualizar aqui, ó, esse 9 nas casas roxas não podem. Por quê? Porque veja, nesta casa roxa aqui do bloco, na casa laranja, no bloco 3, veja, se ela for o número 9, veja que não vão poder ter esse 9, nem esse 9. Beleza? E também não vamos poder ter esse 9 aqui na casa roxa. Aqui do bloco 2, pois está na mesma linha que a casa laranja aqui no bloco 2. Mas veja, se o 9 não estiver aqui na casa laranja no bloco 3, o 9 vai ter que estar na casa laranja, vai ter que estar aqui na casa laranja do bloco 2. Se o 9 estiver aqui, ele também vai eliminar o 9 da casa roxa no bloco 2 e o 9 das casas roxas no bloco 3, pois está na mesma linha. Beleza? Essa é a dica bônus. Mas beleza, então vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir aqui com a solução. Então, se nesta casa roxa é o número 4, veja que esta casa aqui acima tem que ser o número 5. A casa acima do 5 vai ter que ser o número 2. Aqui no bloco 7, esta casa tem que ser o 7, não pode mais ser o 2. Aqui no bloco 7, segunda coluna, esta casa não pode ser o 7, tem que ser o número 2. Logo, no bloco 1, esta casa aqui vai ter que ser o 1, não pode mais ser o 2. E para completar aqui a segunda coluna, esta casa tem que ser o número 7. E assim você pode prosseguir com a solução. Espero que tenha entendido e conseguido destravar o Sudoku. Conseguiu acompanhar aí, Douglas? Caso te restar alguma dúvida, basta deixar aí nos comentários que a gente tenta esclarecer. O objetivo desse vídeo foi apenas mostrar algumas maneiras de destravar esse Sudoku. Um abraço e até o próximo.